E aí, gente, bom dia, tarde, noite. Vamos começar alguns tutoriais sobre Videoscribe para serem usados pelos alunos do projeto Ciência na Escola da UFVJM Campus Janaúba. Então, os alunos estão desenvolvendo alguns vídeos que envolvem a manipulação do software Videoscribe e é sempre bom falar que nós estamos usando ele sob licença aqui na UFVJM. Então, o objetivo dessa série de tutoriais que eu pretendo colocar, disponibilizar para os alunos, tem o objetivo da gente ir aprendendo algumas coisas sobre o Videoscribe sob demanda, né? Então, eu vou começar aqui hoje falando um pouquinho sobre como fazer o Videoscribe reconhecer as bordas de uma figura para melhorar a impressão que você tem, né, ao ver o Videoscribe desenhando essa figura quando é uma figura externa, né? Então, olha só, quando é uma figura interna, adicionar uma figura da biblioteca do Videoscribe aqui, eu estou na frente do ícone aqui de adicionar, ele está logo atrás aqui da minha cabeça, ó, o ícone de adicionar aqui, então nós vamos adicionar uma figura qualquer aqui, que tenha na biblioteca do Videoscribe, ó, vou adicionar aqui a pirâmide do Louvre aqui. Então, ao desenhar uma figura que ele já tem na biblioteca dele, não tem nenhuma dúvida, né? Ele pega e vai fazendo o contorno e preenchendo o contorno dessa figura aqui. Mas quando a gente quer adicionar uma figura que não tem na biblioteca do Videoscribe, né? A gente tem ali por exemplo, eu vou dar o exemplo do logo da UFVJM, não tem na biblioteca do Videoscribe. Só que você quer o Videoscribe aprender o contorno, né, do logo da UFVJM. Então, como que você faz? Certo? Então, esse é o objetivo, é o primeiro objetivo nosso hoje, né? Porque acredito que seja de grande utilidade nesse início aí de trabalhar com o Videoscribe, né? Você quer poder colocar suas figuras e que a animação fique com a qualidade parecida com a do Videoscribe, né? Por que eu estou falando isso? Se eu tenho, né? Vamos apagar essa figurinha aqui. Se eu tenho aqui uma outra figura que eu vou adicionar aqui na minha própria biblioteca, que é essa aqui, ó, o logo da UFVJM, que é uma figura em JPG, né? Aqui vocês estão vendo esses pinguins aqui, esses outros arquivos. Eu estava testando, fazendo alguns testes, né? Por isso que eu tenho eles todos salvos aqui. Eu vou usar alguns deles no final do vídeo. Mas enfim, vamos colocar aqui essa figura que está em JPG. Se eu peço para colocar ela, olha o tanto que demora para importar, por exemplo, né? Ele já demora bastante para importar. E o normal é que ele vá desenhar essa figura dessa maneira aqui, ó. Então, ele não entendeu os contornos da figura aqui, não. Ó. Ele simplesmente rabiscou ali na diagonal e desenhou a figura. Se você quiser fazer ele entender como se ele fosse escrever mesmo o UFVJM, a gente tem que fazer alguns passos, que é o objetivo do vídeo de hoje aqui, justamente, né? Eu vou usar alguns softwares adicionais, né? O primeiro deles é o GIMP, aqui ó, esse software aqui chama GIMP, um editor de imagens livre, open source, né? E o Inkscape, que também é open source, que também é editor de imagens, tem até uma interface mais poderosa do que a do GIMP, mas eu também não sou nenhum mestre em edição de imagens, por isso que eu estou usando dois softwares, né? Eu consigo fazer algumas coisas melhor no GIMP e outras coisas melhor no Inkscape, e não domino nenhum dos dois muito, assim, de maneira excepcional, não, né? Então, mas enfim, é possível fazer tudo que eu vou fazer aqui em um software só, mas aí você precisa estudar o software bastante, né? Vamos dizer assim. Agora, vamos lá, então, destacar a figura que nós temos aqui. Ó. Eu peguei de propósito uma figura aqui com um monte de borda branca, né? Pode não estar aparecendo aqui,
Mas se você mudar a cor do background aqui do VideoScribe, vou mudar para um azul mais clarinho, você vê que esse fundo branco aqui está bastante pronunciado, né? Aqui, ó. Então, você vê que a construção aqui da figura talvez não fica do jeito que você quer. Talvez você quer, como eu falei, que ele reconheça as bordas aqui e atue mais no sentido de escrever, tá? Como que você poderia... O próprio VideoScribe tem uma outra opção que é a seguinte, ó. Vou remover a figura e vou inserir de novo. É o seguinte, na hora que você está inserindo... Eu vou ter que chamar a figura de novo aqui. Peraí. Na hora que você está inserindo a figura, vou chamar ela de novo aqui. Então, ele vai importar de novo, né, para dentro da biblioteca. Então, aqui, ó, em vez de usar esse review aqui, se você colocar sketch, o próprio VideoScribe, ele já tem um esquema aí, ó, de tentar meio que reconhecer as bordas aqui, né, e ir preenchendo para ficar um pouco mais similar às figuras que ele tem na biblioteca dele, que ele vai desenhando primeiro as bordas e depois preenchendo. Então, você pode usar essa opção Sketch, mas não necessariamente ela vai ser sempre útil, é sempre bom testar essas coisas. E você ainda vai ficar com a seguinte dificuldade: se você inserir muitas figuras desse tipo aqui, seu vídeo final vai ficar muito pesado, vai ficar difícil de você trabalhar com ele, né? O VideoScribe, infelizmente, ele é um software ainda que trava se você tiver com um arquivo muito pesado aqui, com muitas figuras. Na hora de renderizar, você vai renderizar para isso virar vídeo, né? Vai demorar bastante, né? Então, nós temos algumas alternativas em você inserir os JPEGs, que é fazer o VideoScribe reconhecer uma figura .svg, que é chamada também de vector, né? Esse tipo de figura. Então, vamos ver como que a gente faz isso. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer para transformar essa figura aqui no chamado vetor, que é que tem as bordas bem definidas e o VideoScribe vai reconhecer, é tirar esse fundo branco aqui. Então, isso aí é normal, muita gente, todo mundo, assim, a maioria deve saber fazer, o PowerPoint faz, e faz até de uma maneira aceitável, mas tirar o fundo aqui é uma coisa que eu costumo fazer no GIMP, pelos seguintes motivos. E aí depois, não dá para fazer no Inkscape? Deve dar, mas eu sei fazer no GIMP. Então olha só, vou trazer essa figura aqui para o GIMP, o logo da UFVJM. Aqui no GIMP, eu vou usar essa figurinha aqui, ó, que chama ferramenta de seleção por cor, e vou, ao clicar nela aqui, você tem que manter esse limiar aqui mais baixo, para que o software entenda, né, quanto mais baixo ele tiver, mais fácil dele vai ser entender regiões de alto contraste. Então, se eu marco a cor branca aqui, ó, eu faço um quadradinho aqui pequeno na cor branca, o GIMP entende rapidinho que ele tem que excluir tudo que é branco, porque o branco tem alto contraste com as demais cores, certo? Então aqui, você vai apertar Delete para ele remover o branco. Apertei Delete aqui e parece que não aconteceu nada. Olha só. Isso é porque... Vou descartar as alterações aqui. Isso é porque eu não tinha adicionado antes a chamado canal alfa, que é aqui em transparência, né? Camada, transparência, adicionar canal alfa. Vamos adicionar a figura de novo aqui. Adicionou. Então vamos adicionar aqui, ó, em transparência, eu preciso adicionar um canal alfa. O que é isso? Ele vai colocar um outro canal, o GIMP ele trabalha empilhando as figuras, né, uma em cima da outra, para você conseguir ter alguns efeitos de transparência e tal. Ele usa esse sistema de empilhamento, você vai colocando uma figura atrás da outra. Você faz isso sem perceber no PowerPoint também, né? Quando você
coloca uma figura e aí essa figura ela tem algumas partes transparentes e ela se sobrepõe a uma outra figura, né? Então, esse canal alfa ele serve para te indicar onde é que você tem transparência, né? Então, eu vou marcar aqui de novo o quadradinho. Ele vai selecionar aqui uma região. Ele vai selecionar aqui a região branca, porque você deixou o limiar aqui baixinho. E aí você aperta Delete. Aqui, agora sim. E ele deixou essa região aqui transparente, indicando esse quadradinho, esse quadriculado aqui indica transparente, né? Não só no GIMP, como qualquer outro software de edição de figuras, né? Aí o que você vai fazer? O que eu costumo fazer agora, para não ter problema? Eu venho aqui em imagem e coloco em recortar para o conteúdo, que o GIMP entende que ele vai manter o tamanho da figura só onde tem dados ali, pixels que não são transparentes. Então aí ele deixa, né, bem cortadinho aqui a figura, e isso evita que na hora que você for colocar no VideoScribe, ele desenhe em cima de uma área branca. Porque se eu tivesse deixado a figura do jeito que ela estava, poderia ser que ao salvar em SVG, o Inkscape lá entendesse essa área branca lá, e aí ele fala pro VideoScribe que tem que colorir lá, e não tem, né? Aí aqui, nós vamos exportar isso aqui em PNG. Então, logo o EVJM, o GIMP é bom porque ele deixa você escrever aqui a extensão que você quer e ele já entende em que formato que você está salvando. Então nós vamos exportar isso aqui em PNG, porque o PNG entende, né? Quando a gente exporta em PNG, ele entende a transparência aqui, ó. Se a gente exportasse isso em JPG ou bitmap, né? Pode ser que ele entendesse isso aqui como branco. Aí ele ia voltar esse fundo aqui ser branco, né? Então agora, vamos abrir isso aqui no Inkscape. Vamos abrir isso aqui no Inkscape. Aí aqui eu preciso saber qual das duas aqui, ó. Tá vendo que uma tá bem cortadinha e essa aqui não tá? A PNG é essa aqui, né? Então, é essa aqui mesmo que a gente vai abrir. Tá aí, ele até abriu com um zoom bastante violento aqui, não sei porquê. Vamos afastar um pouquinho. Não é muito compatível com a resolução dele, né? Mas enfim. E aqui no Inkscape, você vai fazer o seguinte. Repara que ele já abre, ó, ele já entende e abre uma página aqui do Inkscape, né? Ele está deixando uma página aqui para você trabalhar, que é exatamente do mesmo tamanho da figura, que ele já entende qual que é o tamanho da figura. E olha como que está realmente transparente, né? Você vê essa bordinha aqui, ó, lá embaixo. Tá, até o verde aqui está meio transparente também. Mas enfim, você vê essa bordinha aqui dessa página do Inkscape lá embaixo. Se ele tivesse deixado branco, o branco iria tampar, igual o azul está tampando ela aqui agora, né? Então agora, você vai fazer o seguinte. Agora que a gente vai transformar isso num vetor. Que é em caminho rastrear bitmap. Que aí nós vamos abrir uma opção do Inkscape. Não sei se o GIMP faz isso, às vezes até faz. Mas em relação ao Inkscape, eu peguei algumas dicas na própria página do VideoScribe, né? Então eu peguei algumas dicas que eles recomendam para trabalhar com o software, né? O GIMP eu uso só para manipular a figura e principalmente deixar ela com um corte ali de um jeito que o Inkscape entende e não vai adicionar regiões brancas, né? Que era uma coisa que eu não estava conseguindo fazer com o Inkscape. Mesmo que eu cortasse a figura toda aqui, ainda tinha algumas figuras que a hora que jogava no VideoScribe, o VideoScribe entendia espaços em branco e o GIMP que me ajudou nisso aí. É possível que dê para fazer tudo no Inkscape? É possível, aí precisa de uma certa habilidade para trabalhar com um software que eu ainda não tenho. Mas aí, aqui em rastrear bitmap, você vai fazer o seguinte. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma varredura em cima dessa figura e entender aonde que tem bordas. Você não vai, como nós temos uma figura em cores,
você não vai fazer varredura única, você vai fazer múltiplas varreduras, que é o único jeito de habilitar essa opção aqui em cores. Então ele vai fazer 8 varreduras, a gente tem que marcar aqui em remover imagem de fundo, porque senão ele volta a colocar o branco, né? A gente já removeu o fundo lá no GIMP, mas se eu não remover, ele volta a colocar o branco, e a gente não quer branco, a gente quer transparente. Né? Lembra que se o fundo do meu arquivo .scribe lá for azul, igual eu estava colocando, você quer que isso aqui entre em cima de um fundo azul, você não quer o branco lá para enfeiar tudo. Né? Parecendo aquelas camisas de futebol antiga com patrocinador no meio do negócio branco, aquilo lá ficava feio, né? Mas então, aí você vai fazer o seguinte aqui, você colocou remover imagem de fundo, você coloca pilha aqui, isso vai deixar a sua figura um pouco mais pesada, porém, você vai aumentar a resolução, principalmente nessa parte aqui, ó, Universidade Federal, tal, que está escrito aqui, isso tem baixa resolução, né, porque é menorzinho na figura. Então, você aumenta a resolução aqui, se você deixar pilha, porque ele vai fazer as 8 varreduras e vai empilhar as figuras. Então, ele faz uma varredura lá, tem vezes que ele identifica uma parte de uma figura, tem vezes que ele não identifica. Então, a hora que ele junta tudo, você tem mais chances de ter uma figura com melhor resolução. Aí, você marca pilha, marca remover imagens de fundo, aí você vai atualizar. Aí, quando você atualizar, você vê o preview aqui, né? O que ele entendeu da sua imagem e vê que está tudo relativamente certo. Aí você aplica. Hora que você aplicar, ele vai formar aqui, ele vai esperar um pouquinho, mas ele vai formar em cima da outra imagem a imagem em vetor. Então tá aqui, ó, você puxa ela daqui de cima, tá vendo? E se você comparar as duas, você vai ver que a resolução não é perfeitamente igual. Só que agora ele já entende e você consegue aqui, quem tiver habilidade para mexer nesse software, você consegue selecionar nessa figura aqui que é em vetor, só o U. Se eu quiser fazer só o U vermelho, eu consigo? Consigo. Você faz uma seleção individual desse U aqui, né? Mas aí já para quem tiver mais habilidade no Inkscape, eu mesmo não tenho muita, teria que relembrar algumas funcionalidades aqui que já tem um tempinho que eu não trabalho. E você nota aqui que a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha do Mucuri aqui, vamos dar um zoom um pouquinho maior, você vê que a resolução é bem diferente, né? A figura original já não tem tanta resolução, mas você vê que é bem diferente. O resto, onde ele entendeu o bitmap, entendeu a cor, olha como já fica inclusive melhor, né? Porque ele entendeu o que era o contorno, o que precisava fazer no contorno. Então o U, o F aqui, ó, essa coisinha verde aqui, tá tudo com maior resolução, inclusive. O que você pode fazer para melhorar a resolução? Só que aí o custo disso vai ser você ter uma figura muito pesada para trabalhar no VideoScribe, tá? Mas enfim, o que você pode fazer para melhorar a situação aqui? Você pode aumentar o número de varreduras. Em vez de 8, fazer 10, 20... e aí você vai ter uma figura com um pouco mais de resolução. Ó, vamos aumentar para 12. Vamos aumentar para 12 aqui. Então eu vou apagar esse vetor aqui. Aumentei para 12. E vou pedir de novo. Você tem sempre que selecionar essa figura aqui. Vou pedir para ele atualizar agora para 12, depois de 12 varreduras. E para ele aplicar. Aí ele vai demorar um pouquinho. Aqui, ó. E vai construir o vetor. Agora com 12. Deve ter melhorado um pouquinho, né? Pouca coisa, mas melhorou em relação a essa resolução aqui da parte pequenininha, tá? Mas vamos supor que você achou que tá bom, tá? Eu acho que não tá tão bom aqui assim não. A gente poderia fazer alguma coisa para melhorar aqui, aí é trabalhar essas opções aqui, né? Que é o número de varreduras e, enfim, como essa aqui é a única opção por cores, ó, eu também não sei muito mais do que isso, não. Eu aumentaria as varreduras para 20 e tal. Mas, enfim, o que vai acontecer? Vai ficar muito mais pesada a figura. Então, aí, você ficou satisfeito? Apaga aqui, apaga a figura original.
Você vai trabalhar só com o vetor agora. E aí você vai salvar isso e o arquivo. Quando você salvar como? O arquivo do Inkscape ele já te sugere aqui o SVG, que é justamente o que você vai fazer, e as suas figuras em SVG vão ter a figurinha do Inkscape aqui. Então eu vou escrever aqui logo UFVJM e salvar. Vamos agora então jogar isso no VideoScribe e comparar, né? Então aqui, vamos inserir de novo daqui em cima da minha cabeça. Vamos buscar aqui. Aí agora você vem no SVG, né? O logo UFMG com o simbolinho do Inkscape aqui. Aí você vai abrir. Olha como que ele está transparente, igual a gente queria. E aí agora, vamos comparar as duas situações aqui. Né? Então eu vou travar a câmera desse cara aqui. Vou travar a câmera desse aqui. E eu estou usando 2 segundos para animar cada um. Certo? Então vamos mostrar como que está cada animação, né? Aí a primeira e essa aí é a segunda. Aí é com gosto. Muita gente pode ter visto a primeira aqui e ter gostado mais da primeira. É o gosto do freguês. Eu acho essa aqui mais limpa, né? Ela é mais próxima do que a gente trabalha em relação às figuras que o VideoScribe tem na própria livraria. E outra coisa, quando você está trabalhando com equações, é interessante, como é equação, esse efeito de escrita, mais do que simplesmente você rabiscar lá, né? Então, para equações, eu uso uma outra sugestão do pessoal do VideoScribe, que é a seguinte. Vamos entrar aqui agora no navegador. É esse site aqui, ó, que é esse codecogs.com. Como que ele trabalha? Ele trabalha em linguagem TeX aqui, né? Você tem que dar os comandos, os mesmos comandos que você dá em TeX para gerar essas equações aqui. Se você não conhecer TeX, esses botões aqui na parte de cima te ajudam. Mas então, vamos escrever aqui, sei lá, F igual a MA na forma vetorial. Aqui, ó. Então, F igual a M A. Você tem aqui ali a equação, ela está bem pequenininha. A primeira coisa que você vai fazer é transformar isso num PNG, porque você não quer o fundo. Aí depois você vai subir aqui para o máximo de tamanho que você conseguir. E você vai pedir para fazer o download da imagem em PNG. Agora esse site está com essas propagandas aqui, eu nunca sei o que faço para fazer o download agora. Foi. Então tá aqui, ó, ele foi para minha pasta de downloads aqui. E aí eu vou adicionar ele lá no Inkscape. Então aqui, vou tirar o Inkscape, o arquivo que a gente estava trabalhando fora. E vamos colocar aqui, cadê você? A nossa figura PNG aqui. Tá aí. Então repara aqui, ó, essa linha aqui, né, você conseguir enxergar a linha aqui atrás indica que é transparente aqui. Só que aí você vai trabalhar com a varredura de bitmap. Aqui você pode usar a varredura única e você também tem aqui um limiar. Ó. Se você diminuir ele vai entender que é para ele deixar, ele vai entender o contraste entre o preto e branco e vai conseguir fabricar ali o vetor que a gente está pretendendo. Então vamos atualizar aqui agora a figura. Tá aí, ó. E vamos aplicar. Pronto, aqui, ó, ele construiu o vetor. Quando eu falo vetor, é que isso aqui era uma figura em PNG, em que simplesmente isso aqui é transparente, né?
E aqui ele já é capaz de reconhecer cada situação, cada elemento preto aqui em separado, o próprio Inkscape, né? Essa é a diferença. Se o Inkscape é capaz de reconhecer e salvar isso como SVG, o Videoscribe também vai ser. Aí, como sempre, a gente deleta e salva. Salvar como segunda lei. .svg. Agora a gente volta lá no Videoscribe. Vem aqui atrás da minha cabeça de novo, ó. E adiciona como sempre. Cadê ele aqui? Aqui a segunda lei aqui. Adicionou rapidinho. Você vê que a adição é bem rápida, né? Diferentemente quando você coloca uma figura JPG que demora bastante para adicionar. E aqui, vamos visualizar só a animação. Vou travar a câmera aqui. E vamos visualizar só essa animação aí, ó. Claro que ele não... Infelizmente, ele faz de maneira aleatória, né? O ideal seria escrever F igual a MA. Mas já fica muito melhor do que ele simplesmente rabiscar, né? Se eu tivesse colocado o PNG, vamos ver como que ficaria a figura PNG que a gente tinha lá atrás, né? Vamos adicionar ela aqui agora. O PNG ele estava aqui na pasta de downloads, né? É esse aqui. Então vamos comparar as duas animações aí de novo. Ops, é aqui na câmera. Vamos partir daqui. Aí, comparando as duas, essa aqui ele rabisca, né? Então, eu gosto mais dessa aqui que ele rabisca, ficou mais bonito. Beleza, mas assim, é sempre bom a gente ter opções, né? Então, quando você usa uma figura externa, ele sempre vem em rabisca. Quando você usa uma figura do Videoscribe qualquer lá, vamos pegar outra aqui. Tá aqui esse camaradinho aqui. Quando você usa uma figura do Videoscribe, ela fica da biblioteca do Videoscribe, né? Ela fica mais profissional, você vê os contornos aqui, né? Ele desenha primeiro os contornos e depois colore. Se você quer fazer uma coisa similar com figuras externas, esse é o jeito que eu arrumei e eu aprendi a fazer isso lendo a própria página do Videoscribe, né? É um jeito que o próprio Videoscribe sugere. Para finalizar, vou usar aquele pinguim que ficou aparecendo aqui o tempo inteiro. Ó. Ele é um pinguim que já está em vetor, né? Aqui, deixa eu ver se eu pego o pinguim que está em... Esses pinguins aqui, eles estão todos em formatos diferentes. Eu vou ver se eu consigo... Vou pegar o pinguim que está em vetor aqui, ó. Eu estava aqui, ó. Aqui, ó. Pinguim, esse aqui. E vou abrir ele. Então tá aqui, ó, um pinguim vetor que eu excluí a parte branca do meio também, tá? Você poderia ter deixado a parte branca, não é difícil de fazer isso lá usando o GIMP ou qualquer outro software de edição. Mas qual que é o bacana de você usar essa figura transformada desse jeito aqui em vetor também? Mesma coisa para a equação que eu já tenho aqui. É você fazer o seguinte, a hora que você clica aqui nas opções, nas propriedades da figura, que está aqui Full Color, se você colocar só a silhueta, você consegue mudar ele de cor. Então agora eu tenho um pinguim vermelho. Aí, ó. Você consegue mudar ele de cor. Que é uma coisa que eu não dou conta de fazer com essa aqui, por exemplo, que está em SVG. Vamos tentar aqui, ó. Se eu colocar só a silhueta e tentar vermelho, vamos ver se no PNG vai. No PNG vai também, né? Ele consegue entender. Mas numa figura como essa de cá, não teria como. E aqui você consegue deixar a figura inteira vermelha. Aqui você conseguiria deixar a figura inteira de outra cor, se você quisesse, usando a mesma coisa.
né? Cadê aqui? Sempre colocando silhueta aqui, ó. Aí sim, ó. Você consegue deixar a figura inteira de uma outra cor, ó. Se você quiser. Tá? Aí pera aí, o PNG. O PNG. Qual que era o PNG? Deixa eu ver esse aqui. Tanto o PNG vai, né? Esse aqui, na verdade, que era o vetor, o outro lado o PNG, os dois foram, tá certo? E esses aqui, inclusive, então, para concluir, esses todos aqui eu consigo mudar a cor. Esse aqui não, né? Esse aqui é uma figura JPG que não tem como você mudar. Tá? Então, o vetor em relação ao PNG, a gente viu que não fez tanta diferença assim, mas eu sempre uso porque é questão dele entender, né? Lembra que o PNG eu estou mudando ele aqui de cor, ok? Ele dá para mudar de cor também, mas lembra que ele só consegue rabiscar ele. Para eu fazer lá o passo a passo lá, né? O contorno, eu preciso do vetor, certo? Então, isso seria esse primeiro pequeno tutorial, né, para dar mais opções aos estudantes que estão trabalhando aí com o VideoScribe para o projeto Ciência na Escola. Sim, não sou absolutamente nenhum expert em nenhum desses softwares que a gente está trabalhando. Tudo que eu aprendi foi lendo, fuçando, vendo vídeo, vendo tutoriais como esse e tal. Mas o objetivo é que quando a gente tiver dúvidas em relação ao trabalho com o VideoScribe, a gente consiga propor novos desafios ali. Como é que faz uma animação? Como é que faz alguma outra coisa aqui que eu queria... Estou fazendo animação aqui e quero explorar não tem jeito de fazer tal coisa, não? Então, às vezes eu sei de cabeça, né? Animação, por exemplo, já fiz algumas. Então, às vezes eu sei de cabeça, né? A animação é difícil de fazer porque você precisa trabalhar com todos esses tempos aqui, o tempo de animação, o tempo de transição. Então, é um pouquinho chato de fazer por conta que você tem que acertar todos esses tempos. Então, como é que faz animação? Animação eu sei fazer, poderia fazer um outro tutorial. Agora, pode ser com uma próxima dúvida, não envolva alguma coisa que eu não sei fazer. Então, vai todo mundo pesquisar e aí a gente vai fazer esses tutoriais sob demanda e colocar, né, disponibilizar no YouTube como parte do projeto. Beleza? Então, a gente fica por aqui, por esse primeiro tutorial. Valeu! Até o próximo, né? Não sabemos qual que vai ser sob demanda. Próxima ideia que vocês tiverem, a gente discute, vocês me passam e a gente tenta junto aprender sobre as próximas dúvidas que vão aparecer sobre o VideoScribe, beleza? Então, até lá, valeu!